Preparando o Domingo. Alô, você que agora participa conosco do programa Preparando o Domingo, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Carlos André, nós vamos juntos refletir os textos desta liturgia de festa, a liturgia que celebra os apóstolos Pedro e Paulo. É através do testemunho deles que queremos também nós nos encorajarmos a sermos testemunhas do Evangelho, testemunhas de Cristo no mundo. Por isso, vamos invocar o Espírito Santo e preparar o nosso coração para o que a palavra tem para nos ensinar. Venha Espírito do Pai e do Filho, venha Espírito de amor, venha Espírito de infância, de paz, de confiança e de alegria. Vem alegria secreta que brilhas através das lágrimas do mundo. Vem Espírito Santo, vida mais forte que nossas mortes. Vem Pai dos pobres e advogado dos oprimidos. Vem luz da eterna verdade e de amor derramado em nossos corações. Permanece em nós, Santo Espírito de Deus. Não nos abandones, nem no duro combate da vida, nem no momento em que tocarmos o final da caminhada. Vem, Santo Espírito de Deus. Amém. A primeira leitura é tirada do livro dos Atos dos Apóstolos e diz assim: Naqueles dias o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: Levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: Coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: Põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Essa passagem que nós extraímos do livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 12, nos coloca diante de uma realidade que foi aquela da primeira comunidade cristã, mas que é também comum, uma realidade de todos nós, todos os dias, de nossas comunidades, que é a experiência da proteção de Deus diante do mal, diante daquelas dificuldades que são as turbulências da vida, em que nós nem sempre sabemos como nos libertar daquilo em que nós nos metemos, né? As prisões do dia a dia, as prisões que se referem tanto aos nossos problemas e traumas psicológicos, quanto aquelas prisões que são as dificuldades financeiras, que são as relações familiares, as relações que são criadas dentro do nosso dia a dia e que muitas vezes nos oprimem, nos tiram a liberdade. E, de certa maneira, essa experiência de Pedro é uma experiência que o texto de Atos dos Apóstolos busca introduzir em cada um de nós como cristãos como uma experiência de esperança. A comunidade rezava e Pedro, aprisionado de uma maneira impossível de se sair, se falava no início do texto, 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada grupo, Pedro acorrentado, não tinha chance de alguém libertar Pedro daquilo. E, além do mais, Pedro estava para ser apresentado no dia seguinte, e do modo como Tiago tinha sido morto, era para que ele fosse apresentado do modo como Jesus também foi apresentado ao povo e ali depois levado à morte. É claro que Pedro, naquele momento, viu a sua vida repetir a vida de Jesus, que também, perto da Páscoa,
foi elevado diante da multidão que pediu a cabeça, que ele crucificassem. Então, nesse sentido, a gente vê que Atos dos Apóstolos está nos fazendo perceber que Pedro, como discípulo, estava passando pelas mesmas dificuldades de Jesus. E nos lembra, então, algo que mesmo Jesus disse: o discípulo não é maior do que o mestre. De modo que aquilo que o mestre sofreu, o discípulo também poderá vir a sofrer. E ele precisa estar pronto. E nesse sentido é que a fé cristã olha para o sacrifício de Cristo na cruz, para o seu sofrimento, não como um modo de se dobrar diante da dor, é isso mesmo, vamos nos resignar, mas pelo contrário, para ver no crucificado o ressuscitado. Portanto, naquilo que hoje nos crucifica, a gente possa ter a graça, a alegria de ver já ali, introduzido no sofrimento, a esperança da libertação. Porque, de certa maneira, é isso que a fé cristã nos ensina quando nos perguntamos por que a dor, por que o sofrimento, por que tanta tribulação. Embora a gente nunca vá conseguir encontrar uma resposta clara para tudo que nos aflige, nós podemos sim encher o nosso coração de esperança e dizer: tudo passa e em Deus eu ponho a minha esperança. E ao colocar em Deus a esperança, fazemos disso, portanto, o motivo para que a gente tenha a força de vencer as batalhas do cotidiano. Então veja como um texto como esse, que fala de um episódio de Pedro, muito parecido com o de Jesus, está recordando para cada discípulo esta presença contínua de Jesus, de Deus ao nosso lado, não importa quão grande seja a nossa dor, o nosso sofrimento. Os seus anjos, né? E a gente tem essa devoção aos nossos anjos, é um modo da gente encontrar na Sagrada Escritura a mesma esperança dos primeiros cristãos, que Deus, através dos seus mensageiros, dos seus anjos, vai nos libertando, né? Vai enchendo de esperança. E engraçado que o texto diz que Pedro achava que era um sonho, só depois caiu em si a realidade. E às vezes a gente pode também passar por isso, né? A gente vive situações que a gente se pergunta: mas é verdade isso mesmo, né? É tão bom que a gente nem consegue acreditar que seja verdade. São aqueles anjos que a gente recebe em nossa vida, aquela pessoa que nos livra de uma dívida impagável porque veio o nosso socorro e assim nos deu um pouco de folga para que a gente consiga lutar de novo e vencê-la. É quando a gente também está num momento de saúde debilitada e tem aquela pessoa que fica ao nosso lado e nos dando coragem, força e nos ajuda, portanto, a vencer. É aquele ombro amigo que escutou no dia da nossa lamentação, da nossa dor, do nosso sofrimento e apenas esteve ao nosso lado e foi o anjo. Então a gente pode imaginar quantas vezes Deus envia anjos, né, ao nosso convívio, estão ali. Nós mesmos somos enviados como anjos e nem sabemos, né? Porque também devemos ser objeto de consolo, de esperança, né? Com nossas palavras, nossas atitudes, com nossa presença na vida dos que sofrem. É assim, então, que a gente pode cantar com o salmista: de todos os temores nos livrou, me livrou o Senhor Deus. E assim a gente vai descobrir quantas vezes Deus nos livrou de nossos temores. É ali, então, que a gente lê na segunda leitura aquilo que São Paulo escreve a Timóteo: caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. E aí vemos este hino, né, que Paulo canta, contando o quanto ele se alegra de estar se aproximando do fim do tempo dele. Ele percebe isso, ele está preso, e assim ele sabe que mais cedo ou mais tarde ele será levado à morte, e essa morte não é para ele motivo mais de desespero, mas pelo contrário, de alegria por ter percebido que combateu o bom combate, que se ele morre, morre por causa da justiça que ele quis praticar, que é, na verdade, a justiça que Paulo se refere, é ter sido capaz de corresponder àquilo que Deus pedia a ele de fazer, de ser, não é? Anunciar com intrepidez, com coragem, com audácia, aquilo que ele acreditava, que é a fé na ressurreição, que Cristo nos salvou. Então, dessa forma, a gente vê como esses dois personagens, né, Pedro, Paulo, dois apóstolos, baluartes da nossa fé, deram seu testemunho, seja na libertação do sofrimento,
seja vivendo o sofrimento com esperança, com coragem, sabendo que Deus não deixa, não abandona aqueles que são fiéis à sua palavra. Isto é, viveu baseado, juntando tudo na sua vida, baseado na justiça. Buscou viver a justiça em tudo que fez, em tudo que agiu, em tudo que realizou. Combateu o bom combate. Combate da fé, da justiça, da verdade, do amor. Aquilo que desde os profetas nós compreendemos ser a palavra, a vontade de Deus para cada um de nós. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Neste evangelho encontramos uma das passagens mais importantes. Afinal, é nele que Jesus questiona os discípulos sobre quem é ele, quem eles pensam ser Jesus. E afinal, ao responderem que ele era o Filho de Deus, é como se a fé das primeiras comunidades estivesse ali sendo proclamada como um hino, como em uma liturgia. Quem és tu? És o Filho de Deus. É lógico que quando a gente imagina uma passagem como essa, a gente se pergunta se os discípulos teriam condições mesmo de saber quem era Jesus enquanto ele caminhava com eles. É possível que a gente possa, sim, compreender que uma passagem como essa cai muito bem na compreensão dos discípulos quando eles já se dão conta que na ressurreição a glória de Jesus, a glória de Deus se manifesta. Afinal, Jesus deixa de ser apenas aquele homem de Nazaré, filho de Maria, para ser o Filho de Deus que é ressuscitado. Então vemos o quanto o Evangelho, ao ser escrito, traz consigo vários elementos que foram compreensíveis apenas depois que os discípulos, tendo visto a ressurreição, puderam proclamar: ele verdadeiramente era o Filho de Deus. E enquanto caminhavam, buscavam uma resposta: quem é este homem com o qual caminhamos? E a gente, quando faz o nosso caminho de fé, deveria também passar pelo mesmo percurso. A primeira coisa que nós, às vezes, temos que dar conta é quem é Jesus mesmo. Até que nós possamos, através da própria experiência, ou simplesmente porque vivemos na fé aquilo que os evangelhos nos ensinam, aquilo que a liturgia vai nos fazendo compreender, e aos poucos vai crescendo dentro da gente a convicção de que Jesus não era apenas um ser humano ou apenas um Deus que caminhou um dia com os discípulos, mas que ele caminha conosco. Esse é o grande desafio de cada um que tem fé. É fazer passagem de uma fé intelectual, aquela que, quem sabe, faz com que a gente admita que Deus existe, a uma fé que diz que ele não só existe, como caminha conosco. Esse Deus conosco, o Emmanuel, é algo que brota da fé, da experiência cotidiana, de uma esperança que vai se concretizando no dia a dia. Porque todos nós nascemos, de alguma maneira, cheios de esperança de podermos encontrar um sentido para a vida. Quem é o nosso Pai? Não apenas o Pai e Mãe, o biológico, mas quem é aquele que está na origem de tudo, de todas as coisas, aquele que é o Criador. Tudo isso faz o nosso coração muitas vezes ficar desorientados, porque olhamos a natureza, o universo, e tudo isso é tão grandioso. Quem é Deus para que a gente possa confiar nele? E essa é uma resposta que não é fácil de dar, afinal, Deus é sempre muito maior do que qualquer coisa, qualquer ideia que possamos fazer dele. Então, quando pela fé os cristãos dizem Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, essa é uma afirmação extraordinária, muito grande para que possa ser dita apenas olhando para um homem de carne e osso igual a nós,
ali diante de nós, como os discípulos, né, diante de Jesus. Por isso que essa pergunta de Jesus e a resposta de Pedro é tão extraordinária, porque é impossível imaginar que isso possa ser dito sem que haja uma inspiração, sem que haja uma iluminação interior, sem que algo de dentro ou do alto possa ter vindo a Pedro para que ele possa entender aquilo que disse. É por isso que Jesus disse: não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Porque é muito grande a afirmação de Pedro. É tão grande que ainda nós hoje, para fazê-la, temos que ter muita convicção. É assim, então, que somos todos nós convidados a tomar nesse evangelho para que possamos viver da nossa fé um caminho constante de crescimento no amor, na esperança, na alegria, tudo aquilo que significa dizer: Jesus Cristo é o Senhor, eu ponho nele minha alegria, minha esperança. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida, acima de tudo. E obrigado pelo dom da fé que, através de Pedro e Paulo, esses grandes apóstolos, chegou até nós. A convicção de que a fé na ressurreição nos leva a superar tantos momentos de dor, de sofrimento, de angústia, de desamparo que a vida pode nos trazer. Ajuda-nos a ser sempre mais confiantes na Tua presença amorosa ao nosso lado. Sejamos também anjos aos nossos irmãos, aqueles que tantas vezes buscam a palavra de consolo, de conforto, que nós encontramos dentro de nós como fé. Pela fé encontramos essa esperança, que possamos ser como Pedro e Paulo, apóstolos da esperança de um mundo tantas vezes sem esperança. Ajuda-nos hoje e sempre a ser fiéis ao Teu Evangelho, vivendo cada dia no amor, na alegria, na fidelidade à Tua palavra. Abençoa-nos hoje e sempre, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fica a dica! A dica da semana é descobrir como eu posso ser anjo na vida dos meus irmãos. Possamos imaginar o quanto a fé já nos transformou e por isso mesmo somos capacitados para ser anjos na vida do outro. Aquele que acompanha, que acolhe, que cuida, que percebe a dificuldade de quem está ao nosso lado e se faz presente, estende a mão, o ombro, uma palavra. Tantas coisas podem nos fazer para o outro um anjo que ajuda-nos a viver cada dia, que nos ajuda a superar os limites, as nossas fraquezas, porque afinal Deus está conosco e cada um de nós podemos sim ser outro Cristo para o irmão. Por isso fica a dica, para quem você poderia ser um anjo na sua vida nestes dias? Preparando o domingo.